Muito obrigada, doutor Alexandre. Eu vou fazer o seguinte, nós já tivemos todos os painelistas se pronunciando a respeito. E nós temos aqui um número, não sei nem mais dizer quantas manifestações, era aqui, eu dei um pouquinho a cada um, são provavelmente muito mais de 200, mas muitas delas não são perguntas, a maioria esmagadora não são perguntas, são comentários a respeito do tema. E a presença da Anvisa na mesa provocou, sem dúvida nenhuma, um debate à parte, que é o posicionamento da Anvisa nessa discussão da liberação das substâncias derivadas da maconha. Então, há muitas manifestações a respeito disso, muitas manifestações se posicionando contra ou a favor a legalização da maconha e a descriminalização de outras drogas. Há muitas manifestações a favor e algumas outras contra. Há manifestações a favor do uso, digamos assim, como medicamento e contrário ao uso recreativo. Então, são manifestações mais diversas. Algumas manifestações feitas sobre a questão mais propriamente dita, algumas poucas sobre internação ou não internação, liberação principalmente, não é, que foi a discussão colocada pelo professor Ezilaldo, e algumas últimas manifestações a respeito da discussão sobre a questão dos currículos não, da droga nas escolas. Eu, no entanto, vou sugerir que nenhum dos senhores se manifeste especificamente sobre uma resposta ou outra resposta, porque são muitas, um número é muito grande e nós não vamos poder dar, até pelo funcionamento do Senado, nós temos um tempo previsto para finalizar essa sessão. Eu, pessoalmente, que tenho um contato com este assunto e também estou me debruçando sobre o projeto, é claro que a temática da política de drogas, ela se insere em muitas áreas, desde a área, digamos assim, da doença, do tratamento daquele que é hoje considerado uma pessoa com uso abusivo da droga, à situação da questão da segurança pública, ou seja, libera ou não libera, quais as quantidades, coisa que está também refletida no projeto de lei. Agora, a discussão com a Anvisa, do posicionamento da Anvisa sobre a liberação dos derivados da cannabis ou da maconha, a política de prevenção e o seu tratamento dentro das escolas, porque eu sei da posição do MEC de não permitir nenhum tipo digamos assim, de caracterização, de bullying, de exclusão do jovem usuário de droga na escola, mas sim de uma reinserção dentro do projeto escolar e, portanto, de reintegração a uma ideia de reencontrar um projeto de vida. No entanto, eu pessoalmente conheço casos, sei, e todos nós que trabalhamos com educação sabemos que, especialmente em muitas escolas privadas, jovens que tenham sido identificados, flagrados no uso da droga, muitas vezes são até expulsos da escola, né? Não sei que tipo de relação o MEC tem que estabelecer com essas instituições. Até a questão que envolve posicionamentos religiosos, tudo isso, ou até mesmo para a Coordenação de Saúde Mental, o Ministério de Saúde, até mesmo a distribuição
dos recursos da saúde se devem se concentrar, ou a sua disputa, ou pelas comunidades terapêuticas, de um lado, ou pelos programas de políticas públicas dos estados e dos municípios centrados na política de construção dos CAPs, AD, ou mesmo os projetos ressaltados aqui de atuação com as comunidades de rua, com a população de rua, destacadamente os consultórios de rua desenvolvidos na Bahia, pelo doutor Antônio Neri e pela doutora Ana Pita, em 2 projetos diferentes. Então, é muito largo, a discussão envolve muitos aspectos, por isso é que eu estou sugerindo que a gente possa fazer, diante do que vocês conseguirem ler, e o único que eu não passei ainda é o doutor Alexandre, que falou por último, mas eu vou dar a oportunidade dele ler algumas dessas manifestações, apenas para que a gente tenha ideia do que as pessoas estão falando e vocês possam fazer uma fala final a respeito do tema, porque tudo que vocês disseram foi gravado, foi transmitido e vai constar de alguma forma. Eu vou tentar incorporar nessa discussão do nosso relatório e levar adiante com outras audiências públicas que vamos ter. Eu, pessoalmente, acompanho essa discussão há cerca de 20 anos. Quando prefeita de Salvador, eu fui procurada por 2 áreas. Uma, o doutor Fábio, vindo da cidade de Santos, meu ex-companheiro de movimento estudantil, ele de Londrina e eu da Bahia. Todos conhecem muito o doutor Fábio. À época, na Secretaria de Saúde de Santos, tratando da AIDS, iniciando o debate sobre prevenção à AIDS no Brasil, e que me procurou para, em nome desse projeto que ele desenvolvia na Prefeitura de Santos, discutir a política de distribuição de seringa para usuários de droga que se contaminavam com AIDS através da utilização da seringa em comum. E, logo depois, também, pelo professor, doutor e grande conhecedor do assunto e um precursor também, como o doutor Ezilaldo, de toda essa política de droga no Brasil, o doutor Antônio Neri, que me procurava pelo veso da abordagem da prevenção às drogas e do tratamento das drogas em adolescentes nas ruas, propondo uma política também de redução de danos, com distribuição de seringas, e de nós conseguirmos montar, digamos assim, um posto de atendimento volante, constituindo um carro que pudesse atuar na cidade. Confesso a vocês que, naquele momento, apesar de ter debatido muito com 2 pessoas, todos 2 de grande confiança pessoal minha e técnica e reconhecimento da sociedade, em função das nossas condições específicas na cidade, eu não adotei esta política, mas, a partir dali, nós passamos a utilizar no centro de saúde que existia, de saúde do município, existente no Pelourinho, uma região com muita população de rua, passamos a atuar com uma ação voltada para o atendimento a usuários de droga, antecipando uma política que hoje é desenvolvida pelos CAPs-AD. Né? Na política de CAPs-AD também tenho muitos questionamentos, não pela política, mas principalmente pela incapacidade que temos em se tratando de uma política de atenção básica, portanto, dependente dos municípios, da dificuldade que temos na implantação de ADs, álcool, portanto, CAPs, álcool e droga, funcionando 24 horas, que é um momento em que a população de rua, especialmente crianças, adolescentes submetidas a um nível de vulnerabilidade total,
precisam do atendimento e, em geral, não têm. Então, eu acho que todo esse envolvimento, se puderem dar umas palavrinhas sobre essas questões, mas visando principalmente que a gente dirigisse para o relatório. Aos nossos acompanhantes na internet e participantes dessa sessão, agradecer desde já a grande contribuição e chamá-los à participação do debate em torno até do conjunto das questões e do debate do projeto em si, para que a gente não se limite apenas à discussão da liberação dos derivados de maconha ou um outro aspecto menor. E, principalmente, uma grande pergunta que eu sei que foi feita, mas que o outro, digamos assim, o outro vetor desse debate, que é a relação drogas versus pobreza, ou a relação socioeconômica da droga no nosso país, né? Nós estamos discutindo uma política de prevenção, enquanto temos muitas crianças, muitos adolescentes que estão fora da escola e que, portanto, não serão alcançados por esta política de prevenção dentro das escolas. Então, eu estou absolutamente convencida, como uma agente pública, uma política que acompanha essa questão há muitos anos, que se nós não tratarmos da pobreza e especialmente da inclusão de crianças e adolescentes em faixa de pobreza, nós não teremos uma política vitoriosa e nem na prevenção e nem, portanto, depois na possibilidade de até pensarmos na droga para o seu uso recreativo, como se costuma falar, no que diz respeito às chamadas drogas lícitas, que, aliás, as drogas lícitas não apenas são lícitas, a sua propaganda é livre e agora, e recentemente, muito vinculada aos esportes. Não existe o período da Copa do Mundo, nós vimos a ligação, produção de cerveja no mundo e no Brasil também, vinculado ao futebol e a outras práticas desportivas, por mais contraditório que possa ser. Então, esta é também um grande debate. Muito obrigada. Eu vou, portanto, reiniciar com o professor Ezilaldo para que ele faça uma fala final. Essa fala final, quero perguntar, pode ser de 5 minutos? Pode ser maior? Podemos ter uma base. Tem muita ideia ainda, mas eu acho que em torno de 5 minutos. Em torno de 5 minutos, com tolerância, claro.